Talvez hoje Deus não tenha te pedido para fazer mais. Talvez Deus esteja te pedindo apenas uma coisa: não desistir no meio do processo. Porque quem permanece vive as promessas de Deus. Existe algo que Deus tem queimado muito em meu coração nesses dias, que é não só apenas conversar com Deus, mas sim permanecer com Deus. Muitas pessoas começam a caminhada, mas poucas continuam quando o processo vem. Então, grave bem isso no seu coração, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A promessa não é para quem apenas começa, mas para quem permanece. Talvez você tenha passado por dias, ou em algum momento você já passou por semanas ou situações onde você foi testado em permanecer. Seja no seu trabalho, seja em algum desafio da sua vida, ou talvez no seu ministério ou na sua caminhada com fé com Deus. E é nesse momento que você precisa olhar para o Senhor, ter os olhos fixos em Deus, para que você permaneça e não deixe se levar em meio aos processos. Você não concorda comigo? Eu me lembro de vários momentos onde eu fui testado em minha fé, onde eu precisei dar um passo maior para permanecer, entre deixar o meu ego de lado, entre deixar minhas vontades, não deixar com que as minhas frustrações falem muito mais alto do que o meu propósito. Outra coisa também, não deixar com que os meus desejos, os meus sonhos sejam maiores do que os sonhos de Deus, do que aquilo que o Senhor quer fazer. Porque é muito difícil nós enxergarmos que durante o processo não é algo banal, não é algo que tenha acontecido para você desistir, mas é algo que o Senhor está permitindo para que você avance, para que você cresça e amadureça. Quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, diz bem assim: mas aquele que persevera até o fim será salvo. O primeiro ponto que eu quero falar com você é que permanecer é mais importante do que começar. Muitas pessoas começam a buscar a Deus, começam a se aproximar de Deus, mas quando as dificuldades começam a vir, quando os processos começam a chegar, elas decidem parar no meio do caminho. Mas o que João 15:4 diz? Permanecereis em mim e eu permanecerei em você. Como um galho, uma árvore que não consegue dar fruto permanecendo nela mesma, se não permanecer na videira. Assim também é com vós, se não permanecer em mim. Então a palavra de Deus, ela fala que é preciso com que uma árvore ela permaneça na videira. Ela permaneça naquilo que traz vida a ela. A videira na sua vida, o que ela é hoje em dia? O que tem feito você permanecer? O que tem feito você continuar? Às vezes a videira para você pode ser os seus amigos, podem ser os seus colegas, podem ser uma posição que foi te dado. Isso tem trazido conforto sobre você e te deixado em uma zona de conforto. Mas a verdade é que todas essas outras coisas que não apontam para Cristo, não apontam para o Senhor, aquele que é a videira verdadeira, vão cair, não irá permanecer. É como você construir e edificar uma obra muito grande em um solo que não é fértil, em um solo que não é consolidado. Aquela obra, por mais grande que seja, por mais colossal, que seja essa estrutura, uma hora ela vai cair ao chão. Então Jesus, ele não disse para a gente apenas ir até ele, não disse para a gente apenas chegar até diante dele, mas ele diz para a gente permanecer nele, porque o reino, ele é constituído de pessoas que permaneceram nele. Bem, o segundo ponto é permanecermos mesmo quando nós não estamos entendendo nada. Esse é um teste que chega para todos os cristãos, eu passo por isso, talvez você tenha passando por isso agora. Ou se você nunca passou, aguarda que tá chegando, uma hora você vai passar também. É aquele teste onde nós passamos para que Deus também veja o quão firme nós estamos. Não que Deus ele manipula e viabiliza você passar por isso só para ele ver como que você tá, se você confia, se você acredita nele. Não, mas é um dos momentos
onde nós conseguimos provar o nosso coração ao Senhor, de que nós confiamos nele, de que nós, mesmo não entendendo, mesmo talvez não fazendo sentido para você visivelmente com aquilo que seus olhos estão vendo, mesmo que às vezes pareça que não faz sentido nenhum, você depende e precisa confiar no Senhor. Você mostra para o Senhor, fala: Deus, eu dependo de você e eu escolho, faça essa escolha de confiar em você. Lá em Jó, capítulo 13, versículo 15, diz assim: eis que ainda que ele me mate, neles esperarei, contudo defendereis os meus caminhos diante dele. Jó está dizendo que mesmo sem ele entender Deus, ele não sairia da presença dele. Isso é muito poderoso, porque sempre vão existir na nossa caminhada cristã momentos em que, ao caminhar com Deus, nós não entendemos os processos, não entendemos a espera, não entendemos o silêncio de Deus, mas é nesse momento que a fé verdadeira, ela aparece. Ela aparece e ela mostra para você que existe um lugar ainda mais profundo que você pode depender dele. Sem mais delongas, eu quero ir por terceiro ponto com você, que é que quem permanece cria raízes profundas. Quero ler com você Salmos capítulo 1, versículo 2 e 3, diz bem assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizerdes prosperará. Meu Deus, olha que poderoso esse texto. Meus irmãos, isso é muito poderoso. Isso daqui é o manual para você permanecer, para que você olhe para o Senhor em meio aos caos, aquilo que você está passando, em meio ao processo. Uma árvore só fica forte porque permaneceu o tempo necessário para que as suas raízes ficassem fortes. Mas não se esqueça que pós uma raiz forte vem a multiplicação, porque a promessa está do outro lado da perseverança. Primeiro vem a perseverança, depois vem a promessa, porque a perseverança é a ponte entre a promessa e o cumprimento. Lembro até da carta de Hebreus, que diz bem assim: porque será necessário paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, você alcance as promessas. Então, Hebreus ele fala paciência. Existe a necessidade da paciência. E ali onde Deus ele testa, é ali onde Deus ele amadurece, é ali onde Deus ele se torna mais sólido, ele prepara o seu solo, ele faz com que você se amadureça e vira alguém de fato firme em Deus. Alguém que agora não como que eu posso te dizer? Não se deixe levar por qualquer vento que bate e leva junto. Não. Você é uma pessoa que permanece. E por você permanecer, você vai acessar as promessas de Deus. Deus ele não procura pessoas que começam empolgadas, mas ele procura pessoas que permanecem quando ninguém está vendo. Quero encerrar com isso no seu coração, que permanecer vale a pena, o preço que você paga hoje vai valer a pena. E que talvez hoje Deus não esteja te pedindo para correr mais rápido, talvez ele só esteja te pedindo para não desistir. Então, permaneça. Então é isso, espero que essa palavra ela tenha edificado o seu coração, tenha edificado você neste dia. Declaro que você será como alguém que permanece, alguém que é firme, que continua dependendo de Deus, acreditando que Ele é bom o tempo todo. Então é isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário. Diga pra mim de que forma que isso te edificou. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com alguém esse vídeo, alguém que você vê que será edificado com essa palavra. Com o seu grupo de amigos, com seus colegas de trabalho, faculdade, escola, sua célula, seu GC, sua igreja. E eu tenho certeza que eles vão ser edificados. Eu vou ficando por aqui, até mais e até o próximo vídeo.